Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Nutrição em Cast, o nosso canal de podcast semanal sobre nutrição, saúde da mulher e maternidade. Eu sou Cláudia Banducchi, sou nutricionista e hoje nosso tema é sobre um livro super importante, Cadê Você, Bebê? Afinal, nós fomos criados para alcançarmos tudo o que desejamos pela nossa força de vontade, que as coisas só dependem de nós, que seja um diploma, que seja uma carreira profissional, que seja abrir um novo negócio. Mas afinal, será que na maternidade as coisas funcionam assim? Será que estamos prontos para esperar e aguardar a chegada desse bebê? Será que a gente precisa de uma orientação e de um acompanhamento também nessa fase? E para isso, eu estou recebendo aqui a doutora Liliane Seger, que é psicóloga e autora de 2 livros super importantes que a gente vai abordar aqui hoje. Doutora Liliana, seja muito bem-vinda ao Nutrição em Cast, é um prazer recebê-la aqui. Obrigado, Cláudia, é um prazer estar aqui com você também. Maravilha. Doutora, afinal, temos aqui o nosso livro Cadê Você, Bebê? É um livro, doutora, que busca amenizar essa ansiedade desse casal que tenta viver essa maternidade? É assim que podemos dizer? Sim, na época que eu escrevi esse livro, né, que foi o segundo, o primeiro foi só para profissionais, a gente ainda não tinha esses grupos de Facebook, né, de WhatsApp, para que as mulheres pudessem conversar sobre esses assuntos. E a gente percebe que quando um casal, 2 parceiros, depende, né, estão vivendo esse momento, inclusive às vezes sozinhos, né, eles acabavam antigamente não conversando disso com ninguém mais. Então a ideia desse livro foi trazer relatos dessas pessoas e do quanto as ansiedades, as angústias, as dúvidas eram comuns a maioria das pessoas. Então, quando a pessoa está vivendo tudo isso, ela acha que é só com ela. Por que isso aconteceu comigo? Só eu estou vivendo dessa forma? Isso é uma dor? O que eu fiz de errado? Né? Muitas vezes, as mulheres falam, será que eu estou sendo punida por alguma coisa? Né? Um dia eu fiz um aborto, ou eu falei que eu não queria ter filhos, né? Ou alguém fala, você não está engravidando porque você está emocionalmente mal, porque você está estressada. E isso traz mais um peso ainda. Quer dizer, eu já não estou engravidando e vem o outro e fala que eu não estou engravidando por causa da minha cabeça. Né? Então, é muito ruim, porque isso era um peso que fica assim. Então, parece que eu não estou engravidando porque eu não quero ou porque emocionalmente eu estou mal. E antigamente a gente ouvia isso, né? Tem várias questões emocionais em relação à própria maternidade. Né? Tanto que aqui quer muito, aqui não quer, aqui está em dúvida. A gente é muito julgado, né? E, doutora, aqui nós temos 2 livros, né? Quem nasceu primeiro foi... Nasceu primeiro esse para profissionais, o Psicologia e Reprodução Humana Assistida. Tá, para profissionais de psicologia, psicologia e medicina. E medicina, que atendem todo o vínculo de casais. De reprodução. De reprodução. E aí depois veio a necessidade da gente falar com o público final. Isso. Com essas futuras mamães, né, ou tentantes, ou as pessoas que acabavam perdendo no meio do caminho. São muitas dores, são muitos momentos diferentes nesse processo, né? É uma montanha-russa o tempo todo. Então, você tem a questão financeira, você tem a questão emocional, você tem a questão do relacionamento. É multifatorial o que essas pessoas acabam sentindo, né? Então, muitas vezes, eu diria que para você ainda, infelizmente, Cláudia, a maioria das vezes, elas não são encaminhadas a um psicólogo, acabam não olhando para a saúde mental. E isso tem 2 lados muito importantes. Um é que, às vezes, os médicos não fazem esse encaminhamento. Então, a pessoa, às vezes, hoje, pela internet, ela acaba buscando um psicólogo, especialista, etc. E o outro lado é que, às vezes, a pessoa está tão fragilizada e com tanta dor já emocional que ela acredita que, se ela buscar um acompanhamento em saúde mental, isso vai piorar. Ela vai ter que falar e olhar e vai doer mais. E verbalizar e vai doer mais. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente entra em contato, mais a gente consegue elaborar. E quanto mais a gente guarda e tenta não olhar, mais o estresse aumenta.
Porque a minha especialidade na nutrição são tentantes, gestantes e pós-parto, né? Então, eu tô todos os dias com casais que estão procurando... eu ainda não olhei para minha alimentação, né? Deixa eu cuidar da minha alimentação também. Será que está faltando alguma coisa e tudo mais? E eu, de fato, vejo, né? A gente tentando buscar o porquê que eu ainda não consegui, né? Claro que a gente sabe de que essa fase de pré-concepção, a tentativa de engravidar, ela é multifatorial, e eu acho importante, sim, a busca do acompanhamento nutricional, mas também vem aquela dúvida, mas por que está demorando, né? E isso é tanto... Porque a gente sabe que, até trouxe já um médico de reprodução assistida aqui, e eles falam que um casal saudável, que esteja tentando naturalmente, né, essa gestação, a cada ciclo, né, eles têm 20% em torno, né? Entre 18% e 20% ao mês. Então, doutora, se esse casal já sabe de que, olha, eu vou começar a tentar engravidar e a chance mensalmente são de 18% a 20%, é baixo. Por isso que a gente pede para que os casais, né, os parceiros, esperem pelo menos 1 ano de tentativas, né, para buscar um acompanhamento, né, médico, inclusive. Obviamente que a gente tem que olhar a questão da idade também, né? Você vai começar a tentar com 35 anos, é melhor já ver, né? Porque as mulheres estão num outro momento de vida, né? E é interessante isso, como as questões emocionais vão aparecendo, e é ruim aí, porque, por exemplo, a pessoa diz assim, a gente começa a achar que a gente pode tudo, é mais ou menos o que você começou falando no início dessa fala, né? Você disse assim, a gente acha que a gente... Só depende de nós. E nada só depende de nós. Muito menos as questões do organismo. Mas aí você fala assim, nossa, mas fulana diz que casou em novembro, diz que queria engravidar em março porque queria que o filho nascesse do signo de tal. E engravidou, né? Por que eu não consigo, se ela conseguiu, né? Claro, existem pessoas que engravidam na primeira transa. Pimba ali, né? Nos 18% virou 100%, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, nas tentativas, as pessoas têm 30%, 40%, normalmente 30%, né? Num ICSI, e aí elas acham o seguinte, para mim é 100%. Claro, se ela engravidou é 100%, se ela não engravidou é 0%. Então, é muito duro, né? A gente acha que a gente está controlando, que a gente está fazendo tudo certinho. Eu estou comendo direito, eu fui na nutricionista, eu fui na psicóloga, fui no médico, por que eu não engravidei, né? Por que o mundo é desigual. Por que a gente tem pessoas que estão doando crianças, porque já tem 10 filhos, e a gente tem casais que estão aí há 10, 15 anos tentando engravidar? E eu acho que se a gente ficar batendo nessa tecla do porquê, mais angustiante é. Porque é engraçado que eu percebo que o quanto a espera da maternidade é angustiante, né? Por que esse casal, quando decide apertar o play, né? Estamos tentando engravidar, já começa essa expectativa e essa angústia, e eu começo a perceber que os sonhos desse casal, especificamente, eles ficam muito em prol da maternidade. Então eu não vou fazer tal coisa, porque pode ser que eu já esteja grávida. Eu não vou fazer essa viagem, porque eu tenho férias daqui a 6 meses, mas eu preciso programar uma viagem que grávida pode fazer. Isso. E se a gente não estiver vivendo essa gestação, né, doutora? E eu começo a perceber de que essa vida projetada em cima dessa maternidade vai deixando essa angústia, e essa angústia vai crescendo. Sim. Então, uma das coisas, né, Cláudia, que a gente sempre sugere é que você não pare de viver em função das tentativas, né? É muito difícil não olhar para outra coisa, mas tente continuar trabalhando, tente continuar fazendo seus exercícios, tente continuar, sei lá, se a pessoa trabalha, se ela pinta, se ela corre, tente continuar fazendo a sua vida como ela era. Porque se a gente fizer um foco único, né? E uma coisa que a gente escuta em foco único, o mundo está grávido, menos eu. Eu vou andar no shopping, as pessoas passam com o carrinho de bebê no meu pé. Né? Mas só isso tem igual... grávida, mas isso é em qualquer coisa. Qualquer coisa, você vai comprar um carro, você quer comprar um carro, você vê esse carro passando na rua o carro, ou você está esperando seu namorado com um carro vermelho, nunca passou tanto carro vermelho. Por quê? Porque o seu foco de atenção está ali. Então, não é que o mundo está grávido, que só tem carro vermelho, né? Eu sempre dou um exemplo, que eu dou risada, que eu falo, por exemplo, você machuca a mão, né? Aí você bate o dedinho. Aí você vai, só porque eu bati o dedinho, toda hora eu bato ele na mesa. Não é que você bate ele. Você
bate cruzou ele. tudo, você bate tudo, mas o resto não dói. Uhum. Então, nós temos as nossas feridas, as nossas dores, e quando alguma coisa bate nisso, a gente grita. Então, é claro que eu estou olhando bebês, aí elas estão no farol e olham aquelas crianças, falam, meu Deus, eu fazendo tudo, vendi casa, carro, quase que vende o marido, né? Vende tudo para conseguir fazer isso. E não consigo, por quê? Estou sendo punida? O que Deus está fazendo comigo, né? Então, são várias fases durante o processo e durante, inclusive, o processo de tentantes, né? Você sabe bem que tem o que eu digo que não é uma gravidez caseira, né? Então, é muito diferente. Então, há um engravidamento em cada uma das fases. Cada pedacinho que deu certo, consegui, os óvulos, ultrassom, exame de sangue, bababá, até os derradeiros 15 dias antes do beta, né? Então, essa montanha vai e volta. Então, a ansiedade não tem como. Então, a gente tem que trabalhar essas questões. E eu acho que a gente também vem muito nessa cultura de buscar... isso depende de você, né? Você quer aumentar a sua renda, então você vai estudar, você vai fazer uma especialização, você vai fazer um curso fora, você vai... E aí são coisas que de fato vão dependendo de você, para você alcançar, para você atingir, e a maternidade vem e te dá uma rasteira, né? De virar e falar assim, então, você não controla. Então, você não sabe quando vai ser. Cláudia, eu acho que a gente não controla nada na Não. vida, sabe? Absolutamente Pra nada, mim... nem o curso. Às vezes, eu quero fazer este curso. Aí você vai, o curso não é bom, você não é aprovado, você não entra, né? E eu sempre brinco que eu tenho uma filha de 4 anos. E assim, o que eu mais aprendi com a Luísa foi perder o controle. E como é bom perder o controle. Porque a vida controlada... ela não... Primeiro que ela não existe, a gente acha, tem a sensação de controle. Falsa sensação. A falsa sensação de controle, né? Que aí o filho vem e... aquele caldo, né? Que você dá no mar, né? Por quê? Porque é aquela coisa de você falar, você de fato não controla. O evolutivo da gravidez, será que vai? Será que não vai? Será que vai dar certo? Será que... São coisas que de fato a gente não controla, né? E isso dá muito medo, né? E normalmente as pessoas mais controladoras, ou que acham que estão sob controle, elas acabam tentando fazer tudo do mesmo jeito. Aí eu fiz tudo certinho, eu não acordei cedo, eu não dormi na hora errada, eu não comi o que a Cláudia falou que não era para eu comer. Por que não deu? Porque o nosso organismo é diferente, né? Então, às vezes, a gente tem que viver algumas coisas diferentes. E realmente abrir mão do controle é muito difícil, porque isso gera muito medo. Só que quando as pessoas conseguem fazer isso, elas têm uma vida muito melhor, porque o controle nos engessa, né? E a gente também sabe que as coisas de fato acontecem na hora certa, no momento certo, né? Então... não sei muito bem isso, né? O que é a hora certa, o que é o momento certo, né? Eu acho que quando a gente é tentante, e eu fui tentante também, por isso que na minha história, o meu doutorado foi o primeiro doutorado em reprodução assistida, né? Eu defendi em 2000. Pra você ter uma ideia, eu comecei em 1995. Quando eu fui fazer o exame para o doutorado, é que eu tinha acabado de fazer o ICSI, né? Não sabia também se ia dar certo e tal. E quando a gente vê isso, a gente acha sempre, né? Por que não está dando certo? E essa coisa de tempo, né? Que você está falando. Tudo tem seu tempo, mas o tempo... primeiro que não é o que a gente quer, né? Mas a gente não aceita isso. Em momento nenhum da vida, né? E aí eu acho que toda essa projeção, né, vai ficando... o casal em si, né, a maternidade para eles já começou, né? A partir do momento que eles estão entrando nessa tentativa de engravidar, que seja naturalmente, que seja por reprodução, a doação já começou, né, doutora? Já iniciamos essa doação, né? Porque aí a doação do estilo de vida que precisa ser mudado, porque o médico falou que é importante fazer uma atividade física. Já muda porque às vezes precisa fazer uso de uma medicação para fazer lá o coito programado ou fazer de fato uma estimulação para retirada lá dos óvulos. Então, olha o tanto de coisa que esse casal já é imposto e colocado. E muitas vezes esse casal, eles começam a tentar engravidar e é engraçado, naturalmente, né? Vamos falar do casal natural ou não, de reprodução assistida também, eles não verbalizam para a família muitas vezes. Não, ninguém né? fala sobre Por isso. quê? Porque aí, mas se minha mãe ficar ansiosa, né? A família vai ficar numa expectativa. E tem cobranças familiares, né, Cláudia? Tem muitas cobranças. E a nossa vida é cheia
de cobranças. Se a gente perceber, começa quando você começa a namorar. E aí? Não vai casar? Aí você casa. Como é? Não vai ter filho? Aí, espera, aquela cobrança toda. Aí, quando tem filho, vai ter um só? E o casal? Aí tem um casal. Mas vai ficar... foram 2 meninas, não vai tentar o menino? Uhum. Então, as cobranças existem na nossa vida desde sempre, né? Só que quando a gente é tentante e não está conseguindo engravidar, isso dói. Mas dói. Os homens ficam sem graça, aquelas piadinhas, né? E aí, não está dando conta? Quer uma ajuda? Né? Eu acho que tem uma outra questão também, que às vezes a gente fala muito da mulher, mas o homem, ele precisa ser muito olhado nessa situação. E ele fica assim, ele precisando ter ereção, ele precisa conseguir fazer tudo isso. Às vezes ele tem uma questão, a gente sabe que a questão masculina hoje é muito grande. Então, a gente tem 40% de causas masculinas, 40% femininas e 20% mistas. Então, meio assim, a meio, né, meio a doutora? meio, a gente percebe, assim, a espermatogênese está ficando muito ruim e os caras sentem também, os homens, uma relação, eles veem entre virilidade e o espermatozoide. Então, parece que ele não é mais viril, que ele não é mais homem, que ele não está dando conta. E isso tudo mexe demais com o casal. Demais. A gente precisa olhar para esses homens, mostrar que eles precisam, uma coisa que eu sempre digo para os homens, né? Vocês não precisam achar que tem que ser o parceiro forte da relação. Até porque eles se colocam numa posição com as mulheres de... Ela fala, eu não aguento mais, tá difícil. E o homem, por receio de cair, ele fala, não, vai dar certo, fica tranquilo. Tipo, eu preciso ser forte, né? Não precisa, muito pelo contrário. Porque sabe o que a mulher ouve nesse momento? Que ele não está validando os sentimentos dela. Então, o que a gente pede para esses homens é que, de fato, eles digam, sim, é muito difícil mesmo. Eu sei, está difícil para mim também. Quando isso acontece, o casal fica muito unido. E o homem sai dessa posição, às vezes, que ele acha que ele tem que segurar, que ele tem que ser forte, falar que está tudo bem, só que dentro dele não está. Porque ele acha que se ele falar, o barquinho vira. Ele acha que ele que tem que remar. E não é por aí, né? Porque a relação do casal fica muito desgastada. É muita coisa, né, Cláudia? E a mesma coisa a mulher, né? Porque ela não começa a engravidar, ela começa a achar, de fato, que ela em si tem algum problema, né? E a gente fica anos e anos, às vezes, tentando, e às vezes, de fato, é o homem, né? E aí, depois... que é uma dos levantamentos que eu normalmente converso com alguns ginecologistas e obstetras, não se é muito protocolo, né? Olhar para esse casal, né? Quando eles estão numa fase boa, né? De jovens, mais jovens, de perguntar dessa expectativa sobre a gestação, de quando eles querem engravidar, porque depois que você está com mulheres e casais de reprodução assistida, ou já que estão tentando engravidar já faz bastante tempo, eles sempre vêm com essa coisa desse acolhimento que faltou, essa informação que faltou. Né? Por que eu não tive essa informação? Por que eu não soube que isso de fato era importante? Às vezes fazer um congelamento, né? Para lá na frente, caso precise, né? Então, Cláudia, eu acho que a maior vantagem de um podcast, de um vídeo no YouTube, é informar. Então, muitas vezes, a gente entende que os médicos acabam não falando. Por exemplo, quando a mulher vai fazer antes de casar, por que os médicos não pedem um exame, né, para ver um antimoleriano, não, tanto para as mulheres quanto para os homens. Olha, você vai casar, tá tudo bem, ele já teve filho, já não teve filho, tá tudo bem com a espermatogênese, né? E aí você já vai se preparando muitas vezes. Então, assim, o conhecimento é o que nós precisamos dar para o povo. Conhecimento, porque aí essas pessoas já chegam ao médico e falam, olha, eu gostaria que o senhor pedisse um espermograma do meu noivo, do meu namorado, do meu marido. Já às vezes está tentando e às vezes nem casou e quer saber. Vamos lá. Então, um bom médico vai fazer isso, mas às vezes, a gente sabe como é que é a saúde no Brasil, né? Às vezes, as consultas de rotina ou as consultas que não são particulares, muitas vezes acabam sendo muito rápidas. Então, se olha mais aquilo que está mais evidente. Então, assim, o que é importante? Instrumentalizar os pacientes, as pessoas, do que elas têm conhecimento, com conhecimento sério, né, obviamente. Não só pesquisar tudo no Dr. Google, né? E ir lá e pedir, né? A gente tem que ir à luta por aquilo que a gente... E mandar conhecimento.
E aí, quando você relata, né? Porque no seu livro você relata algumas histórias, né? De casais, né? Nessa angústia, nessa vida, parece que eles estão sozinhos naquele barco, remando sozinhos. E aí, eu acho que quando você consegue ter uma semelhança com uma outra pessoa, né? Você se sente mais... Você se sente mais acolhido, né? Porque parece... Eu sempre brinco que sempre a vida do outro parece melhor que a nossa, em algum aspecto, né? Mas, no fundo, não é a realidade, porque cada um carrega o seu fardo e as suas dores, a sua mochilinha. E sabe que é interessante isso? Que é uma coisa muito antiga, mas é muito comum, infelizmente, ainda, com essa mania de achar que, às vezes, o emocional é que não está deixando engravidar. E eu sempre digo que é o seguinte, é o contrário. Se eu estou tentando engravidar e eu não consigo, aí sim eu estou emocionalmente alterada. E não é porque eu estou emocionalmente alterada que eu não engravido. É diferente, né? Porque as tentativas e não conseguir começa a me dar uma série de coisas. E quando essa pessoa vai ao médico ou vai a um amigo e fala, desencana, compra um cachorro, vai viajar que você volta grávida, você vai ver. Gente, não tem nada pior do que um profissional de saúde possa falar para o seu paciente do que desencana e vai viajar que você volta grávida. Porque essa pessoa vai para a viagem e fica lá tentando transar todo dia e olhando o relógio para ver se ela está no período fértil para mandar ver. Então, não é por aí. Sabe por que não dá certo isso? Eu sempre digo a mesma coisa para o paciente. Se você for viajar estressada, infelizmente você não pega a sua cabeça e deixa na estante de casa. Ela vai junto com você. E ela indo junto com você, se você não está bem, você continua não estando bem lá. Até porque a gente não separa o físico do emocional, não, né? Não. Coisa não tem como corte, ter um corpo gente, sadio claro. Numa mente doente. Isso. Ou vice-versa, né? E aí a gente precisa das coisas. Claro que o estado emocional vai impactar na fertilidade, sim, vai impactar, mas por isso que precisa tratar, por isso que precisa buscar ajuda. O que adianta pensar em estar no melhor médico de reprodução assistida se os dois emocionalmente estão todos vulneráveis e abalados com relação a isso, né? Mas também a gente tem que tomar cuidado de não achar que existe um tratamento ideal. Então, se eu não for na nutricionista, no psicólogo, no homeopata, no acupunturista e no médico, eu não estou fazendo tudo. Não, gente, calma. Você está fazendo, vai devagar, vai fazendo aquilo que dá. Mas eu não fui na nutricionista esse mês, não faz mal, vai no outro, né? Se não deu dinheiro, por exemplo. Esse mês eu tomei mais café do que eu devia agora, é por isso que eu não engravidei. Não, gente, não é por isso. E eu acho que também vem um pouco dessa nossa... educação de fato colocar essas pessoas para precisar de uma resposta, né? Porque o que eu vejo, principalmente na FIV, né, na reprodução assistida, mas você falou que estava tudo perfeito para dar certo, por que eu não engravidei? Né? E aí vem mais essa frustração então eu vou trocar de médico. Isso. Então eu vou buscar um outro acompanhamento, uma outra... Por quê? Porque a gente sempre quer respostas, né? A gente sempre vai em busca do porquê, né? Assim como quem começa a tomar, né, os hormônios, começa, senti uma coliquinha. Então, coliquinha eu senti no outro mês, então já era. Então, não deu certo. Ou, eu não senti coliquinha no outro mês, então capaz que deu certo. A gente fica procurando evidências. Para quê? Para se tranquilizar. Para falar, bom, quando acontece isso, não é. Quando não acontece, é. E o pior é que não tem. Não tem regra. Porque no começo da gravidez parece que a gente vai menstruar o tempo inteiro. Porque algumas pessoas, outras não. Outras né? não. Não tem jeito. E aí, o que a gente pode pensar nesse casal, né, em âmbito de fato emocional? É óbvio, né? Se eles estão tentando engravidar, eles têm que saber a semana que eles estão férteis, o dia que essa mulher está ovulando e tudo mais. E deixar a vida caminhar. Não parar nada, nenhum sonho, nenhum projeto. Esse é o melhor caminho? O melhor caminho é não ficar olhando só para isso, apesar de que é muito difícil. Então, eu acho que é sempre buscar, como não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. Então, eu acho que esse casal, às vezes casais homoafetivos, acho que é muito importante, eles também estão tentando, né? Também sentem as mesmas aflições. O que é importante nisso tudo? Olhar para si mesmo e ver qual que é a melhor saída para você. Algumas pessoas, por exemplo, fazem meditação e ficam super bem. Outras pessoas fazem meditação e ficam irritadas.
Tá? Então, assim, meditação que é bom para funciona? todo mundo? Não. Exercício físico de alto impacto é bom para todo mundo? Não. Nada é bom para todo mundo. Então, busque encontrar aquilo que te dá prazer. Mas nada me dá prazer. Não, dá sim. Né? Então, eu adoro andar na praia. Eu não, eu detesto. Eu gosto de andar no mato. Então, sabe, vamos buscar aquilo que é importante. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que não conseguem se concentrar. Eu gosto de ver vídeo, outro não gosta. Então, vamos buscar o que é importante para cada um, aumentar a relação. Uma coisa que é muito importante, ter um grupo de apoio. Você falou, não fala para pai, para mãe, etc. Tenha uma amiga, tenha uma confidente. É importante ter com quem falar, com quem dividir, sabe? Porque senão isso fica muito só entre o casal. E aí começa a criar muito mais atrito do que para ser uma coisa gostosa, prazerosa. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eles se unem muito, às vezes eles se separam. Então, né, tem mulheres que quando a causa é masculina, elas ficam muito com dó, outras ficam com raiva. Né? São sentimentos naturais, não tem que ter vergonha porque teve raiva, mas precisa trabalhar isso. Claro. Vamos entender o que é que está acontecendo. Né? E a raiva às vezes sai como uma cutucadinha, uma agressão passiva, né? Tipo, tá cansado hoje de novo? Né? Então, isso tudo vai desgastando demais a relação. Então, não tem uma fórmula mágica, mas certamente com um bom acompanhamento de saúde mental, isso pode minimizar bastante. E focar, né? Quando elas vêm para o consultório fazendo acompanhamento nutricional, eu sempre tento falar para elas do tipo, olha, vamos então deixar você pronta nutricionalmente, sem nenhuma desnutrição, né? Algum exame que a gente já analisa que você está com alguma deficiência, que de fato isso vai impactar. Cuidado da gente cair nessas coisas da internet, milagrosas. De que faça esse protocolo e você vai engravidar. Gente, não existe um alimento que vai fazer você engravidar. Não existe uma suplementação que vai fazer você engravidar. Não existe uma dieta específica que vai fazer você engravidar, né? Só que a gente consegue o quê? Eu estou me preparando para isso, então eu vou corrigindo alguns erros. Deixar meu organismo em ordem, né? O seu organismo em ordem. Naquilo que eu posso. E claro que comendo bem, dormindo bem, controlando o estresse, fazendo atividade física. Doutora, é óbvio que essa pessoa e esse casal, de modo geral, vai se sentir muito melhor. Claro. E, consequentemente, com tudo isso em conjunto, eu não tenho dúvida de que isso vai ser bom para essa fertilidade, para essa implantação. O que a gente não pode, de fato, é cobrar, né? Ou sem atitudes, né? O que eu falo sempre para elas, né? Às vezes eu atendo mulheres que estão tentando engravidar que fumam um maço de cigarro por dia, né? E aí eu sempre falo, bebem pra caramba. Então, olha, vamos então começar nessa maternidade, nessa doação e já vamos começar a se programar para alcançar isso, né? Que de fato é uma coisa que depende de você. Isso sim depende, né, doutora? Sim. E aí a gente começa a passar essas responsabilidades para esse casal e tudo mais, e eles vão, de fato, galgando isso junto na velocidade deles e tudo mais. Mas sem colocando a vida, vivendo a vida e não só em prol. Só olhando para isso. Em prol disso. Porque eu acho que, de fato, agora com a sua... com o seu trabalho, de fato, dá pra gente perceber que isso é o que mais gera essa ansiedade. E aí a gente começa a adoecer emocionalmente em prol de uma coisa que era para ser boa e começa a virar a doença da casa e da família. É verdade. E o estado emocional, a depressão e tudo mais, é uma doença, né, doutora? Que precisa ser tratado, que precisa ser acompanhado, que isso não pode ser negligenciado, né? Eu vejo isso muito para as minhas grávidas e falo muito isso. Vocês têm que assumir até quando vocês estão dando conta desse momento. E se não estiver dando conta, buscar uma ajuda. Claro. Seja mas não buscar ajuda só quando não está dando conta. É aquilo que eu falo. Não é buscar nutricionista só quando desandou não sei por quantos anos. Então, começa a cuidar do seu corpo agora. Começa a fazer exercício antes. É igual a gente falar sobre viver a maternidade em mulheres acima dos 50 anos, né? Que deu esse boom de como é que é possível. Às vezes é uma pessoa que de fato cuida da saúde melhor e que de fato vai conseguir ter muito mais instrumentos e um corpo muito mais bem... por mais que a idade biológica não esteja favorecendo, mas é um corpo que
tá, de fato. Tava cuidado. Né? Cuidado. Mas também não pode se comparar, né? Mas por que ela conseguiu com 50 e eu não consigo com 40? Porque ela foi um caso raríssimo, né? E com 40 também já é bastante difícil. Então, vamos olhar. A gente sabe que a partir dos 35 anos a fertilidade cai demais. Os óvulos nascem com a gente, então eles vão embora. Tem que tomar cuidado. Então, vamos cuidar da nossa saúde física e mental. Eu estava, né, no dia que eu fui fazer o programa falando sobre maternidade após os 40 anos, eu peguei todas as entradas de anos do consultório e fiz a média. E a minha média de mulheres no consultório, ela é quase perto dos 34 anos. Isso me chocou. Porque eu falei, nossa, de fato, as mulheres estão deixando para viver essa maternidade. Essa mulher do século XXI, né, doutora? Não é mais aquela que engravidava com 18, 20 anos, que casava com 16 e tinha... Mas, Cláudia, as pessoas agora esperam aquilo que você falou do controle. Eu preciso estar bem financeiramente, eu preciso estar bem posicionada no trabalho, eu preciso ter minha casa pronta. Aí depois é que eu vou namorar, vou casar e vou ter filhos. Então, tudo é depois, né? Ou eu estou com medo de ter filho porque eu tenho um cargo X, Y, Z e não posso me ausentar, né? E a gente sabe que tem toda essa questão também, que é o número 2, é um outro programa que acontece com a gente quando depois que tem filho, em relação a pessoas que trabalham, né? Então, é muita coisa que você não tem controle. E eu acho que esse problema, né, sobre cadê o seu bebê e falar sobre isso, é uma coisa muito da mulher do século XXI. Porque se a gente for pensar anos atrás, às vezes pode ser que, se a gente tenta verbalizar isso com uma avó, ela não vai entender. Porque na época dela era muito fácil engravidar. Eles tinham 6, 9, 10 filhos. Mas também começava com 14 anos, né? Essa é a questão. Então, a fertilidade estava Tá mil. Ninguém começava com 38, entendeu? A ter filhos. Então, ela fala, mas o pessoal, olha aquela moça, coitada, na favela, aquele monte de filho. Mas vê a idade dela, né? Olha para isso e olha a sua idade. Então, não tem como, né? E a gente tem que começar a cuidar. Então, eu acho que é bacana, porque assim... o congelamento de óvulos já está se tornando uma coisa bem falada, muita gente fazendo. Não tenho parceiro, então vou congelar. É maravilhoso, né? Porque assim, eu consigo com isso postergar um pouco, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Amei, doutora. Bom, quando a gente fala tanto quanto naturalmente, quanto reprodução assistida, ainda mais eu acho que na reprodução assistida, esse casal já passou pela tentativa natural, né? Então, eu acho que a pressão aqui para a reprodução assistida é maior, né? De cobrança, né? Desse casal e tudo mais. Mas, gente, a gente está conversando e vendo como a gente precisa estar em equilíbrio. Parece clichê falar isso, mas não dá pra gente pensar só na saúde física e não pensar na saúde emocional e vice-versa, né? Eu sempre brinco assim, eu sempre dou exemplo que a gente não separa. Eu falo, gente, não adianta a gente não separa uma coisa da outra. Então, as duas coisas precisam estar conversando em equilíbrio. Eu sempre dou exemplo de que a gente tem neurônio e neurotransmissor no cérebro e no intestino. Não é à toa que eles se comunicam, que eles se conversam, né? Então, não tem como a gente pensar em não ter esse equilíbrio nesse casal e nessa pessoa em âmbito geral, né? E o quanto é difícil, né? Ter equilíbrio na vida. É a coisa mais fácil de falar e a mais difícil de fazer. Então, tudo é treinamento, de novo. Nada é do dia para a noite. Então, essa moça também que está tomando sua garrafa de vinho e fumando um maço de cigarro, não posso pedir para ela não fumar mais e não beber mais. Tudo bem, vamos tomar uma taça só? Vamos fumar 10 cigarros por dia agora, ver como é que você se sente? Vamos tentando, né? Porque senão a gente também... eu percebo que às vezes a gente vai criando mais ansiedade e expectativa, né? Porque aí a pessoa fala, mas agora eu tô perfeita, tô fazendo tudo que vocês pediram para eu fazer. E mesmo assim ainda não aconteceu. E até porque, né, doutora, não é todo casal que vai ter filho, né? Não são todas as mulheres que vão engravidar. É verdade. E sendo desigual ou não, sendo justo, sendo injusto... Tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com isso, porque não é tudo que na nossa vida a gente também sonhou e realizou. As frustrações existem. Mas a esperança está sempre lá. Eu acho que a gente tem que sempre tentar se respeitando. Tem um momento que o corpo e a mente podem dizer não, a gente tem que parar um pouco, pensar, refletir e sair de aquelas pessoas que ficam 10, 20 anos tentando, né? Para pensar um pouquinho.
Buscar uma ajuda e, de fato, entender essa mensagem, né? E essa aprovação, né? E equilibrar tudo isso. Muito bom, doutora. Eu vi que é muito fácil encontrar os seus livros, né? Esse aqui não tem mais, tá, né? Eu tenho alguns ainda comigo. Ok. E o Cadê Você Bebê dá para comprar pela Amazon. Tá. E o Cadê Você Bebê, deixando bem claro que é para público final. É para esse casal. Para essas tentantes. Livro de cabeceira, né? Livro de cabeceira. Para quem ainda não fez terapia ou está pensando que só eu sinto isso só acontece comigo, não. Tem um monte de dicas, um monte de falas que eu acho que pode ajudar bastante. E um livro gostoso de ler, muito fácil. E eu queria também até comunicar a vocês de que a gente vai fazer o sorteio desses 2 livros, tá? Nas redes sociais, a gente está optando pelo Instagram. Depois eu vou... segue a gente lá no Nutrição em Cast, no Instagram, que a gente vai fazer os sorteios desses livros. E, doutora, eu queria também que você deixasse suas redes sociais. Como é que as pessoas te encontram? O Instagram é @doutora Liliana Seger, tudo junto. O meu Facebook é o mesmo nome, o meu site é o mesmo nome, é lilianaseger.com. Põe lá no Google que vocês me acham, né? Várias entrevistas. Tem várias entrevistas, o Instagram também é o mesmo, então põe lá Liliana Seger que aparece alguma coisa. E o seu foco de trabalho hoje em dia está vinculado ao transtorno de agressividade? Na verdade, são 2 focos, né? O doutorado que foi em reprodução assistida, então eu trabalho muito com isso, e trabalho também no Instituto de Psiquiatria, eu coordeno uma área que são pessoas que têm muita raiva e trabalho com raiva. A gente fez um programa para transtorno explosivo intermitente. Sabe, as pessoas saem brigando e tal, e eu acho que, assim, de novo, a raiva, ela faz parte do ser humano, né? A gente precisa só saber lidar com ela. A raiva, o medo, a frustração, a ansiedade. É genuíno, né? Nascemos com isso. Nascemos, a gente só temos que cuidar. Controlar tudo isso. E, eu vou fazer assim, vou deixar, então, eu vou depois postar uma foto minha com a doutora com os livros no Instagram. E aí eu vou pedir para vocês, nessa postagem, logo depois, a gente vai acabar aqui, eu já vou fazer a postagem. E aí eu vou pedir para você escrever "eu quero", tá? E aí a gente vai fazer o sorteio, depois eu faço o sorteio ao vivo dos livros, tá bom? Mas, como a doutora disse, vocês também podem adquirir o livro Cadê Você Bebê eu acho que todo mundo, eu já dei uma folhada quando a gente foi fazer a entrevista, todo mundo precisa se preparar, e eu acho que é um livro, de fato, que prepara a gente para essa maternidade. E informação nunca é demais. E a gente não sabe pelo que a gente vai passar, a gente não sabe pelo que a gente vai viver, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então, é bom cuidar da saúde emocional, e esse livro alimenta a gente, nutre a gente bastante com relação a isso. Doutora, eu queria te entregar um mimo da Nutrify, que é o nosso apoiador. Legal. Tem uns colágenos, tem umas proteínas, umas vitaminas. Colágeno é bom. Coisa que a gente sempre gosta. Então, para te entregar, em agradecimento à sua dedicação, quão rico foi. Que bom. Obrigada, eu acho que a gente consegue, de fato, entender, e as suas palavras já traz um acolhimento. Eu acho que a gente já consegue, de fato, entender de que, sim, precisamos buscar ajuda, temos vários instrumentos para isso. Obrigada. Não se sintam mal por achar que estão tristes, que estão deprimidas, que estão com raiva. Faz parte, gente. Faz parte oscilar os sentimentos, tudo isso. E vamos buscar ajuda, vamos buscar um colo aí. Ninguém precisa segurar isso tudo sozinha, Esse rojão, né, doutora? Sozinho. Uhum. É tão bom o colo, né? Nossa. Lembra de colo de mãe, colo de vó, e já dá aquele conforto e aquele Nem todas as mães, nem todas as vós, mas, de novo, né? Então, falar, não, em casa eu não tenho colo. Então, assim, vamos buscar apoio. É isso. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Cláudia. E obrigada a você que ficou com a gente todo esse tempo. Curta, compartilhe o nosso programa. Eu tenho certeza que, se você não está vivendo esse momento de pré-concepção, de gestação, eu tenho certeza que você conhece um casal que precisa ouvir a doutora Liliana aqui com a gente, que precisa ouvir esse programa. Então, curta e compartilhe. Estamos no YouTube e também no Spotify. Siga nossas redes sociais, né? Estamos também no Instagram, postamos os Reels dos nossos programas. Obrigada, eu espero vocês no próximo Nutrição em Cast. Até lá!